pessoal, eu sou o professor José e nós estamos aqui em mais um episódio do Persona Cast, Mulheres Treinadoras. E nada mais, nada menos trazer as nossas professoras. Hoje estamos aqui com a Gabi, professora, Kathleen, professora, e a Dai, a primeira vez que a Dai aparece no Persona Cast. Dá um alô para todo mundo. Quer mandar um alô para a família, pro tio, pro irmão, para quem mais, Dai? Pra ninguém, não. Vamos lá às apresentações, que eu vou começar com a Gabi. Gabi, se apresente, Gabi, por gentileza. Olá, eu sou a professora Gabi. Hoje eu atuo no Pilates e na musculação. Eu sou a professora Daiane. Eu atuo tanto na área da musculação quanto na área do Pilates. Bom, sou a professora Kathleen, sou formada em Educação Física e Pilates, atuo aqui no Estúdio Personal há muitos anos, né? Saí, voltei, mas estamos aí. Dou aula de musculação aqui no Pilates também. E é isso. E assim, a vivência, né, pelo menos a Dai nem tanto, mas a vivência, assim, da Gabi e da Kathleen, elas chegaram no Persona, né, com a intenção de ir para musculação, né. Hoje, elas atuam mais, né, direcionadamente no Pilates. Fala um pouquinho sobre isso, Kathleen. Como que aconteceu essa transição? Cuidado com o que você vai falar. Gente, ó, eu lembro como se fosse ontem. O Zé virou. Eu tava há alguns meses, já uns 6 meses na musculação, mais ou menos. E aí o Zé virou pra mim e falou: Viu? Vou precisar de uma estagiária no Pilates. Aí eu olhei e falei: Ih, chama a Gabi, porque eu não vou, lá só tem véia. E aí ele falou: Não, se tô falando pra você é porque vai ser você. Aí fui emburrada, né, tal. Aquela cara, você levantou aquela sobrancelha, jogou o cabelo para um lado, jogou o cabelo pro outro, parecia... Como é que chama a menina lá do Calypso lá? Nem me lembro. Calypso, Falei, putz, mas foi. E aí fui, né, e aí fiquei, e aí eu sou formada em Pilates, né, se ele não tivesse me forçado, né. Não, você foi por livre e espontânea vontade. Pressão. Foi por isso mesmo. E aí foi isso. E Gabi, você... O meu foi praticamente a mesma coisa. No meu caso, a Kathleen estava saindo e o Zé falou assim: olha, a Kathleen vai sair e eu preciso que alguém dê aula no lugar dela. E aí, se alguém vai ser você? Eu falei: não, eu não sei dar aula de Pilates. Ele: você vai se virar, você vai aprender. Eu falei: não, mas eu não quero, eu não gosto. Ele: eu não tô perguntando se você gosta, eu tô falando que você vai dar aula. Ele é bem carinhoso, assim, sempre. Aí eu falei assim: gente, não dá, eu não consigo, eu não sei dar aula de Pilates, eu tô aprendendo a musculação. Acho que tinha lá para os seus 6, 7 meses também. Não, tinha mais, acho que foi um ano. Já tinha um ano mais ou menos. E aí ele falou: não, você vai. E eu fui, tive que ir. E tô aí, hoje eu agradeço, claro. Amo meus senhorzinhos, amo meu Pilates. Não troco por nada, dou aula de musculação porque é necessário, porque se eu pudesse só ficaria no Pilates. Adoro. Lembrando que naquela época eu não conhecia a paz interior, era um pouquinho mais diferente, tá? A Dai também chegou para nós aí, Foi um né? pouquinho diferente. Eu vim pra ser auxiliar do Matheus. E aí eu fiquei com ele um pouquinho no Pilates, mas eu gostava mais do Pilates, porque eu não tinha vivência com a musculação. E aí depois eu saí por conta de um acidente, depois eu voltei, né, estagiária da Gabi. E aí eu fiquei um pouquinho no Pilates, mas o Zé me colocou na sala de musculação, eu era o segurança. Eu era a segurança do Douglas e do Bruno. Não tava segurando muita coisa, não. Mas, Só ficava com a mão no bolso. mas aprendeu, não aprendeu? Aprendi. Agora eu atuo nas duas áreas, né? Que é na musculação e um pouco no Pilates também. Você já treinava antes, né? Você já fazia, Já, né? já Não parece, mas a treinava. Dai tem a mesma idade que eu, tá, gente? Então, assim, Uns 15 anos atrás, né? Eu tive uma vivência em outras academias que é com outras pessoas, muitas pessoas na mesma sala. Não é igual aqui o estúdio, que são pessoas... academia comum, né? Mais livre. Isso. E aí era bem difícil, porque o professor não dava toda atenção, era você fazendo exercício errado o tempo todo. Então, depois que eu vim pro estúdio, que eu vi que eu treinava muito errado. Você viu? Foi você que viu que você treinava Não, foi errado? você. Ah, tá. Tá bom.
Mas hoje já tá bem melhor, né? Sim, bem Evolução. melhor. A gente fala assim, treinar errado. Não é que treinava, fazia um movimento errado. Mas dava sempre para melhorar um pouco o movimento. Não que é colocava intensidade no treino. exatamente. Uma coisa que a Fazia gente corrida. sempre brinca com a Dai é que na época que ela treinava em outras academias, ela só fazia glúteo Na com a caneleira. Gente, a Daiane chegou aqui, acho que ela ficou um mês inteiro treinando glúteo. Ela fazia perna, terminava a perna. Ela ia lá pra caneleira, pegava um monte e ficava lá, fazendo um monte de coisa. Daiane, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo glúteo. Aí depois ela saía da caneleira e ia pro cabo, ficava lá chutando, dando coice no cabo até não aguentar mais. E não desenvolvia nada. Hoje já É não muito faz bastante coisa, coisa. não usa a caneleira. Não, E hoje, as roupas hoje nem a calça servem quase mais. não entra. Hoje ela chegou na cozinha pra gente e falou assim, gente, olha, minha calça não serve mais. Perdi minha calça. Mas Tava nem respirando. isso é bom para servir como exemplo, né? Sim. Então, assim, muitas vezes, por mais que ela esteja fazendo educação física, estudando, feito todo aquele processo, quando você pega um pouco mais de experiência, que é exatamente treinar com pessoas que entendem mais, né? O treinador mais evoluído, por que você vai treinar glúteo ou a caneleira se você pode ter uma ênfase maior com agachamento? Né? A Dai fala pra nós, o Vira e Mexe, ela fala, putz, a minha perna tá enorme, eu nunca tive esse desenvolvimento Sim. treinando antes. Mas é aquela questão que você mesmo percebeu, intensidade e planejamento do treino. Sim. Entendeu? Então, isso gera uma evolução. Com a Gabi, acho que foi a mesma coisa também, não foi? Na verdade, o meu foco nunca foi treinar braço, eu não gostava. Eu odiava treinar braço. Hoje é o contrário, eu amo treinar braço, não gosto de treinar perna. Mas treino os dois porque é necessário. Mas eu não treinava ombro de jeito Era uma nenhum, guerra. porque eu tinha muita dor no ombro. Eu cheguei a lesionar meu ombro, então tudo eu colocava. Às vezes não era nem que eu não queria, que eu não conseguia. Eu não queria e colocava desculpa no ombro. Ai, meu ombro tá doendo. Ai, meu ombro tá lesionado. Ai, não sei o que, meu ombro. Então eu não treinava nada de ombro, nada. Aí teve um dia que você falou assim: Meu, se você não treinar, você vai sempre ficar com dor. Então você tem que treinar. E eu falei: Não, tá bom, vou treinar, né? Fazer o quê? Não foi E assim hoje que ele temos falou, aí né? 2 cebolas do Outback. Mas eu- Uma delícia. Mas eu também. Eu só fazia inferior, né? Porque eu achava que eu ia ficar muito musculosa, ia ficar igual o braço de homem. Então eu não treinava de jeito nenhum. Depois, quando eu entrei na área, que eu fui ver a importância, né, Sim. de fazer os dois, o inferior e o superior. E para mulher, a postura, né? Porque quando você treina o Isso. superior, principalmente dorsal, ombro, melhora muito a postura. Assim, né? Caimento de vestimenta, tudo isso. Tá? Vamos um pouquinho mais no nosso tema, né? Hoje a gente percebe assim, as academias comuns, convencionais, a gente tem um professor para 50, 100 alunos. Né? Às vezes você tem 2 professores na sala. E a gente percebe muito que, assim, dentro da academia, a mulher vai procurar uma professora. Professora. O aluno vai procurar um professor homem. Isso sempre a gente já percebeu que acontece. Quando tá só uma professora, como você se sente? Porque eu já vi isso como aluno, né? Eu já vivenciei isso como aluno, né? Estando ali nas academias. Do aluno precisar de ajuda, ter a professora ali na sala e procurar um outro aluno para dar esse suporte, né? Como que vocês veem isso para vocês? Aconteceu recentemente comigo, inclusive aqui no estúdio. O aluno tava no supino reto, com bastante carga ali no supino. E aí ele falou assim, Ned, me ajuda aqui, o Ned do outro lado da sala. Eu lá do lado dele. Aí eu olhei assim, eu falei, por que o Ned? Eu falei, não pode ser eu, ele... Mas com essa cara que você olhou? Claro. Com esse olhar assim? Ned. Ele não já desistiu, querendo- não foi embora? Falou, não, eu não vou mais fazer supino, não. Mas por que o Ned? Não pode ser eu? Deixa eu te ajudar, vai, deita aí. Aí eu ajudei, mas tipo assim, ele quis chamar o Ned. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, será que eu não ia dar conta de segurar? O que ele pensou, né? Mas nas academias convencionais é assim, o aluno nem chama, ou pede ajuda para uma outra pessoa, um outro aluno que tá ali, mas pra mulher não. E em questão de você querer ir corrigir a pessoa também, às vezes, tipo, essa mulher não entende nada, essa mulherzinha aí vai fazer nada. Então, Eu trabalhando em outras academias, eu cheguei a passar por essas 2 situações que a Kathleen comentou agora. Uma delas foi um aluno queria passar um peso
pra fazer fly inclinado. Só que era assim, 30 quilos. E tava só eu na área ali, na musculação. Não os meninos estavam em cima, eram vários andares. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí tinha um menino novinho, tava treinando perto dele. Ele falou assim, você consegue passar o peso para mim? Aí o menino, não consigo passar. Ele até foi. Aí ele olhou o peso e falou, não consigo passar não. O menino veio até mim e falou assim, tem algum professor aqui que possa passar o peso para mim? Eu falei, eu. Aí ele, não, mas você não vai aguentar. Eu falei, quantos quilos são? Ele, 30. Eu falei, deita lá. Peguei o peso e passei pra ele. Aí ele, nossa, você consegue passar o peso? Eu falei, eu tô aqui pra isso. Já teve experiência aqui, né? Então, Eu preciso passar o peso. Eu tô aqui, eu posso passar o peso. Não precisa ser especificamente um professor homem. E já aconteceu também de, por exemplo, um cara tá no agachamento, tá fazendo um exercício totalmente errado, chega lá e fala assim, olha, licença. No dia eu nem falei assim, olha, seu exercício tá errado. Falei assim, eu posso te ajudar a melhorar o seu agachamento? Aí ele olhou pra mim assim, me mediu de cima a baixo, ele falou assim, eu não pedi ajuda. Deixa que eu faço meu treino. Falei, tá? Se vira com o seu treino. Falei, eu não ajudo mais. Esse A não. vontade de desejar, meu Deus, tomara que ganhe lesão no joelho também. Pra eu cuidar depois. Aí depois vai lá pro Pilates, olha, tô com o joelho lesionado, aí a gente cuida. Coisa que ajuda! é o que mais acontece, né? Acaba se lesionando e depois vai para uma fisioterapia e depois retorna pra gente pro Pilates. Mas essa vivência que vocês estão falando, isso acontece também com nós professores homens, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá com uma sobrecarga muito alta. Vou fazer um desenvolvimento com 50 quilos. Um tempo atrás eu trabalhei de madrugada numa rede grande e um fisiculturista. E, putz, eu preciso fazer desenvolvimento com 50 quilos. Cara, 50 quilos cada lado. Não tem quem passe. Não, vamos lá, não tem problema. Mas você vai aguentar? Pô, não tem problema, um saco de cimento, mas eu consigo levantar um saco de cimento. Vamos lá. Então tem muito esse preconceito e também de você ir corrigir. Né? Quando você para numa academia convencional que você vai tentar corrigir, Você não consegue. não tem nem, mas o porquê para você explicar cientificamente. Não pedir ajuda, não quero Isso, ajuda. eles falam isso. Eles falam isso. Talvez seja algo que, assim, o nosso sindicato, né, o CREF, tem que bater um pouquinho mais na tecla, porque não pode deixar esse pessoal solto. Porque mais tarde vai criar lesão e vai falar que o quê? Não, foi a academia que me lesionou. Sim. Foi o Foi professor que não me ajudou. Exato. Entendeu? Eu atuei com muitos profissionais, entendeu? A gente entende que tem profissional que acaba encostando, deixando a coisa acontecer, mas grande parte do pessoal que eu atuei junto, eu percebi assim, não, a gente vai lá, pergunta, fala, quer uma ajuda? Se você fizer assim, vai ser melhor. Diminui a carga, tenta melhorar o movimento. Tem Pessoa nem pessoas aceita. que aceita de boa, ouve, mas grande parte não dá atenção, diferente do estúdio. O Isso. estúdio é que você já tem um pessoal que é mais consciente, vamos dizer assim, Sim. então é mais fácil de lidar. Falar, se você diminuir a carga, você consegue executar esse movimento melhor. Se você aumentar a carga, que isso também acontece, que a gente tem aluno, se deixar vai ficar eternamente fazendo elevação lateral com 2 quilos, 2 quilos. fly com 2 quilos, supino com 2 quilos e nunca vai aumentar a intensidade e não sabe por que não tem o resultado. Sim. É a mesma coisa, vai jogar essa questão, né, pro profissional. Então, Aqui no estúdio, várias pessoas às vezes tá fazendo o movimento, as meninas não vai me deixar mentir, falam assim, eu tô fazendo certo? Olha aqui pra ver se eu tô fazendo certo. Me corrige ali naquele movimento, vamos ali comigo pra ver se eu realmente tô fazendo certo? Vê se meu joelho tá bom, se meu pé tá posicionado. Alguns alunos sempre vêm na gente e falam, corrige aqui, vê se eu tô realmente fazendo certo, porque a importância pra eles não é fazer o movimento por fazer, que normalmente nas academias convencionais ou é fazer por fazer, ou porque tem 5 amigos adolescentes treinando junto, um quer pegar mais peso que o outro, então Sim. não tá nem aí pro movimento em si. Aqui a diferença é essa, né? Que as pessoas realmente estão aqui pelo exercício, para fazer o exercício da forma correta. É que a maioria dos nossos alunos são lesionados, né? Vem de cirurgias, vem de beach tênis e essas coisas. E eles né? procuram também mais a qualidade de vida, não é a estética, né? A estética cada um ainda consegue, ainda com dieta, essas coisas. Mas eles é qualidade de vida. ótimo.
E como as três atuam nas duas vertentes, né? Como é atuar na musculação e de repente atuar no Pilates? Eu vou entrar em alguns quesitos aí daqui a pouco, mas é uma diferença muito grande, porque eu também atuo nas duas. Eu sempre gostei de musculação, sempre fui apaixonado por musculação, mas o Pilates eu aprendi muita coisa, que é essa questão da lesão. Então, para vocês, o que foi isso? Gabi, quer começar? Então, pra mim, na verdade, de primeiro impacto, assim, que eu tive é que na musculação você trabalha musculatura. Por exemplo, peito, costas, ombro e bíceps, você vai Grupos trabalhando os musculares, grupos musculares. No Pilates não tem isso. No Pilates você trabalha peito, costas, ombro, abdômen, perna, tudo ao mesmo tempo. Você trabalha respiração, você trabalha tudo junto. Então, assim, pra mim, no primeiro momento foi entender que eu não precisava dividir peito, costas, ombro, bíceps e tríceps. Eu podia juntar tudo ali e passar ao mesmo tempo. Então, o meu primeiro impacto foi esse, foi desvincular esses grupamentos musculares da musculação mesmo e só focar no Pilates. E tirar, né? Dividir o que era cada um deles. Catherine? Então, tem essa questão de dividir, né, essas coisas, mas como eu não tinha tanto tempo de vivência na musculação, quando você me forçou a ir pro Pilates, eu observei muito, né, você. Eu lembro que na época eu ficava observando os exercícios que você passava, e aí quando eu precisava passar, eu passava os mesmos exercícios que eu vi você passando, né? Até porque naquela época a gente não tinha muita essa coisa de Instagram, não sei o que, lá. Tinha as apostilas. Vixe, na sua Dessa época não tinha grossura. Instagram, imagina na Meu Deus minha. do céu, tinha umas gente. apostilas lá, e aí dava pra gente ler, olhar tal, mas eu só fiz o curso mesmo depois que eu saí. Mas assim, no curso Você aprende o básico do básico. eu só fiz pra ganhar um certificado porque eu vi tudo com Sim. Joseph. Você pagou o curso? Se eu paguei? É. Paguei. E por que você não pagou? Você merecia mais do que eles, Eu, com depois, certeza. depois que eu entrei também pro Pilates, depois de, se eu não me engano, um ano e meio, eu também fiz um curso de Pilates pra entender mesmo. E foi dinheiro jogado fora. Exatamente. Porque Só tudo no curso eu já ganhou o tinha certificado aprendido. mesmo e Porque é a gente isso. aprende mesmo na prática. Na prática. Exatamente. E aí, como eu não tinha muito essa vivência da musculação, eu fui observando bem o Zé e tal. Sabia que estava trabalhando em alguns grupos musculares e tal. Só que na hora que a gente vai praticar, a gente sente que não tá pegando, por exemplo, só um quadríceps. A gente tem que contrair abdômen, tem que respirar, tem que ter uma coordenação, um equilíbrio. A gente Sim. junta tudo. Então, o Pilates é tudo isso, né? Então, essa semana mesmo eu atendi um senhorzinho e aí ele falou assim, eu não vou fazer musculação não, vou fazer só o Pilates porque eu acho que vai me ajudar mais, tal. Então, assim, aí eu sempre falo, não é bem assim, porque um é completamente diferente do outro. Isso. Então, um não substitui o outro nunca, jamais, nunca. Mas os dois trabalhando juntos, se a pessoa puder fazer musculação, tiver liberada pra fazer musculação e conseguir fazer o Pilates, os dois juntos vão ser o casamento perfeito, né? Então, eu sempre indico pra fazer os dois. Até porque ele já era um senhor de idade, mas ele consegue fazer. Ele fala, eu brinco de beach tênis. Eu brinco. Aí ele falou assim, que como ele não tava fazendo musculação, não tava fazendo pilates, nenhuma atividade, ele tava só brincando, ele falou que tava precisando fazer, ele tava sentindo que ele se lesionava mais fácil, assim, ele sentia mais dores, né, durante o jogo, durante a semana dele, o dia a dia dele ali, mas não sei, vou tentar convencê-lo mesmo de que tem que fazer pelo menos uma vezinha ali de musculação, mas no pilates a gente consegue trabalhar bem fortalecimento e etc e tal. Daiane, depois de tudo isso, você quer falar alguma coisa? Expor algo? Um pouco. Quero falar do Pilates. No Pilates eu aprendi bastante, né? Porque antes a musculação a gente faz só o fortalecimento. No Pilates não, tem a mobilidade, a flexibilidade, tem alguns exercícios que são aéreo. Para mim, Pilates era só a bola. Eu entendia Pilates, tipo, só exercício com a bola. Não sabia que tinha um solo,
né, que tinha os aparelhos. Então eu fui entendendo aos poucos, assim, como funcionava cada coisa. Muitas pessoas entram aqui perguntando cadê a Exato. bola, né? Cadê a verdade. bola? Muita gente. E pra você é difícil fazer o Pilates? Pra mim é muito difícil porque eu não tenho flexibilidade. Só flexibilidade? Eu não tenho coordenação motora. Só também? Mas você insiste, você continua. Insisto, melhorei bastante. Né? E a musculação também. Tanto na musculação quanto no Pilates. Mas eu ainda sou mais forte da musculação do que do Pilates. Ótimo. A gente está falando de tudo isso. A Kathleen falou sobre esse senhor, que eu até sei quem que é e tal. E eu fui relembrando algumas coisas, né? Eu lembro que quando surgiu o Pilates, ele foi um boom. Né? Todo mundo queria vir e tal, isso, aquilo. E eram mais mulheres vindo, né, do que homens. Homens tinham muito preconceito em vir. Eram poucos homens que vinham, e os que vinham era porque o médico não, você tem que fazer Pilates, tem que fazer Pilates, tem que fazer Pilates, tem que fazer Pilates, porque senão não ia. Inclusive, assim, teve alguns que chegou a se matricular e falou, eu não faço Pilates. Meu médico falou que eu tenho que fazer Pilates, mas eu não vou fazer Pilates, não gosto disso, que não sei o que, isso que é exercício para mulheres. Né? E assim, para também ele não ficar sem fazer o exercício, tá bom, ele fazia a musculação. Só que a musculação dele era uma adaptação do Pilates. Entendeu? Aí eu descia. Seu Floriano, eu nem lembro o nome dele mais, mas eu lembro Eu fazia disso. toda a adaptação do Pilates na musculação. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E aí os alunos que estavam ali ao redor, que acabavam fazendo um dia de Pilates, falaram, você tá passando Pilates para ele na musculação. Eu falei, porque ele não quer subir pro Pilates, fazer o Pilates. Né? Lá seria mais fácil. Não conseguia nem deitar no banco para poder fazer supino, tinha nem muita nada. dificuldade. E depois, com o tempo, né, depois de alguns meses, vou fazer uma aula de Pilates. Aí foi para aula de Pilates. Ficou no Pilates. Porque era o melhor para ele. Né? Ele tinha uma lesão, ele tinha várias hernias na coluna, várias limitações, que inicialmente ali na musculação não dava. Nós fizemos um milagre ali, uma variação de exercícios, trouxemos o Pilates para musculação, para poder ajudar ele e ele desmistificar, né? E depois ele ficou no Pilates. E eu também sofri um pouquinho de bullying ainda, porque assim, como era tudo mulher, existia um preconceito, né? Isso. E assim, quem atuava na época era eu, Ricardo e o Alan. Então eram 3 professores homens. Então, geralmente o marido perguntava, mas você faz Pilates aonde? Ali no Persona. Mas quem são as professoras? Não tem professora, só tem professor. E aí as mulheres falavam que eu era o quê? Homossexual. Entendeu? Obrigado, viu? Essa palavra eu não precisava falar. Mas, aí eu falei, mas como é que você fala isso pro seu marido? Eu tinha que falar alguma coisa, porque 3 homens aqui, que não sei o quê. E isso aconteceu com a gente. Sim. Mas também pode acontecer o inverso, né? Tem 3 Sim. professoras e os homens, né? Pô, a mulher vai pensar alguma coisa. Mais tarde, eu lembro até hoje, né? Essa aluna falou, né? Contou a verdade e tal. E ele já tinha passado, eu já marquei uma aula experimental lá. Entendeu? Eu vi que eles não são, tal, isso, mas são gente boa. E eles ficaram, o casal continuou fazendo ali e tal, em horários separados, que não batia, mas ele gostou. Então, isso também acontece do preconceito, né, com o homem também. Mas Sim. quando eu era auxiliar da Gabi, a Gabi tinha uma turma só de homem, né? Que era 4, 5 homens que a gente colocamos o nome do de Clube do Bolinha. Porque só era homem na sala. É difícil acontecer de cair 5, mas, por exemplo, esse dia você deu aula, também só tinha homem na sala, não foi? Sim, mas mesmo assim é muito difícil homem no Pilates, mesmo hoje em dia. Você falou que quando surgiu foi um boom. Eu acho que ainda é um boom, acho que ainda é muito modinha ainda. Todo mundo tá tipo, quero fazer lá. Tanto que tem um monte de vídeo aí no Instagram, tipo, de gente, tô indo fazer Pilates, não sei o quê. Famosos, inclusive, né? E aí os famosos influenciam as pessoas, né? Então aí as pessoas vão querendo, mas homem é bem difícil, até hoje em dia é bem difícil ter homem no Pilates, é mais tipo o meu médico mandou mesmo. Agora porque gosta, porque acha legal. Eu tenho um aluno aqui mesmo, que ele falou assim, ele fazia musculação, veio pra fazer musculação, ele tava com um problema na coluna, uma lesão na coluna, e o médico falou assim, você não vai mais poder fazer musculação por um tempo, você precisa fazer Pilates. Aí ele falou pro médico, eu não vou fazer Pilates. Pilates é coisa de mulher, eu não vou.
Aí ele não foi. Continuou fazendo musculação. Aí ficou eu, o Alan insistindo, vai pra Pilates, faz uma aula experimental, vê como funciona, vê como é. E aí ele falou assim, não vou. Aí ele teve uma outra consulta com o médico depois de, acho que uns 3 meses, o médico falou assim, ó, ou você vai pro Pilates hoje, ou a gente entra na mesa de cirurgia. Aí ele falou, não, eu vou pro Pilates. Aí a gente fez questão de marcar ele num horário que tinha mais homens, não só mulheres, pra ele ter essa vivência, pra ele ver como funciona. E hoje, meu filho, ele não deixa de vir uma aula. Ele vem toda sexta-feira e toda sexta-feira ele tá na aula. Ele não deixa de vir pro Pilates. E acontece também de melhorar a dor e sair fora, né? Acontece também. Melhora e aí vai. Aconteceu recentemente aqui no estúdio. O Zé falou assim pra mim um dia, fulano vai vir aqui e ele tá assim, assado, todo bichado, não sei o que. Eu fiquei, gente, que é isso, né? E aí ele mesmo desceu pra dar aula pra essa pessoa. E aí eu fiquei olhando a aula do Zé, fiquei assim e tal, não sei o que. Eu fiquei, gente, mas a pessoa tá bem, tá normal, tá lá. Por que o Zé tá aqui, né? Aí depois ele me falou, né, que ele tinha, tá lá, e aí comecei a dar aula pra ele. Aí eu falei assim, olha, depois de algumas aulas que eu dei pra ele, eu falei assim, acho que você já pode ir pra musculação, né, fortalecer, mas não é pra você sair do Pilates. Vai pra musculação 1 vez, 2 vezes, mas continua aqui. Eu até separei, assim, certinho, eu fiz um cronograma lá, eu falei, você vai fazer Pilates na segunda, aí na terça, aí na quarta você faz musculação, na quinta você volta aqui pro Pilates, ou na sexta, pra se acontecer alguma coisa na musculação a gente conseguir consertar. E aí pergunta se ele voltou. Liberei ele pra musculação. E aí, tchau e bênção, né? Tipo, tá bem, tá melhor E aí, quando sentir de novo fisgar, vai mandar aquela bíblia, né, pra gente, né? Aquela questão, toda aquela bíblia, tô com isso. Tá bom, beleza, vamos lá. E isso acontece muito, né, do aluno vir, tá com uma crise, né? A gente fala crise de dor, né? Já passou pelo físico e tal, mas tá pegando e tal. Aí você retira essa dor, né? Toda aquela crise. Melhorou. Para. E você fala, isso você tem que levar pro resto da vida. Parou. Tá. 2 meses, 3 meses. Putz, tô pensando de novo. Falei, você parou. Aí vem. Fica 1, 2, 3 meses. Para. Volta. Falei, olha, essa dor vai sempre ficar ali. Você vai ficar sempre constante. É como enxugar gelo. Então, se você não manter uma constância, isso nunca vai melhorar. E aí, quando aparecer uma outra lesão, ele falou, agora eu vou ter que ficar de vez, senão como a Gabi falou, sala de cirurgia e não tem como. Eu sempre brinco com os meus alunos e eu falo assim, você não pode parar. Às vezes eles saem de férias, ficam 1, 2 semanas, tal, 1 mês, assim, de férias e volta. Aí eu vou e falo, olha, você não pode me largar, a gente fez um pacto. Agora você não pode mais me largar, vai ficar pra sempre no Pilates. Se você sair, a dor volta. E aí, tipo assim, falo na brincadeira ali e tal, mas é sério. Tipo, se parar, eu acredito que grande parte dos nossos alunos, hoje, né, a gente consegue ver que eles sempre buscam saúde e qualidade de vida. Por mais que tenha ali um fundinho de estética, né, um objetivo a mais, mas eles sempre estão buscando saúde e qualidade de vida. Então a gente entende que eles são alunos que vão ficar por um longo período. Nós temos alunos, o estúdio está para completar 17 anos agora, né? Que já está conosco há 17 anos, desde o início que o estúdio começou. Então, grande parte é essa, saúde e qualidade de vida. Hoje, por exemplo, nós treinamos com objetivos a mais. Nós somos espelhos desses alunos, né? Então, a gente comenta muito durante as aulas, né, durante os nossos treinos, sobre a nossa postura. Postura não é só física, né? Postura fora, externa, de treinamento, nossa rotina. Por quê? Porque acabamos sendo espelho deles, entendeu? Quantas vezes eu já ouvi aluno falar, não vou falar nem de mim, mas assim, putz, a Dai, em tão pouco tempo treinando, ela teve uma boa evolução. Tá, você viu o que a Dai fez? Durante pelo menos 2 anos, direto. Não é pouco tempo, né? Vamos dizer assim, são 2 anos direto ali, treinando numa rotina de alta intensidade para conseguir. A Gabi falou assim, a Gabi já faz uns 4, 5 anos.
Tá certo que tinha, né? Ia, voltava, mas 4, 5 anos treinando uma rotina. Então, entenda que, dependendo do seu objetivo, é a longo prazo. Então, você tem que manter a disciplina, não tem como. Sim. Agora, eu estou pela saúde e qualidade de vida. Tá, tudo bem. Você precisa fazer o mínimo de exercício físico, né? Nem atividade física, exercício físico. 3 horas por semana de exercício físico é o mínimo que você tem que fazer. E eles têm que entender isso. E é muito difícil de colocar isso Difícil. para eles, né? Principalmente quando a gente fala do tema, né? Mulheres treinadoras. Às vezes, como a Catherine falou, o Zé teve que descer para dar aula, tá? Isso. Por quê? Já me conhecem há um bom tempo, que isso, aquilo. Só que depois fez aula de boa com ela. Poderia já ter feito aula de cara Sim, com ela sim. numa boa, que eu sei que ela passaria. Mas leva um tempo de transição, né? De confiança, entendeu? E isso vai pegando, né? É como o Cláudio sempre fala, né? A nossa régua tem que estar sempre no mesmo nível ali, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo boa parte do grupo no mesmo nível, com certeza. Então, surgiu uma dúvida, né? Às vezes a Dai traz, surgiu uma dúvida e eu expliquei assim, assim, assim. Tá certinho, Dai. Mas querem falar com você. É, verdade. Eu falei assim, não, tudo bem. Eu vou falar, ela falou certo. Eu falei, tá, é isso mesmo. Entendeu? Então, existe essa desconfiança ainda, não sei por qual motivo que é, mas te vivencia muito isso. Quando a gente começou o tema, né, mulheres treinadoras, eu lembrei do meu início com a musculação. Meu sobrinho, o Roger, né, ele é 2 anos mais velho que eu. E ele sempre me levou para as modalidades, né? Eu nunca fui bom no futebol, essas coisas assim. Mas eu lembro que ele me levou para as artes marciais. Eu tinha acabado de emagrecer e aí o professor tinha falado, né? Olha, vocês precisam ganhar um pouco de mais massa muscular, tal. Começa uma academia, por 2, 3 vezes na semana, e a gente tinha aberto uma academia próxima ali de casa, né? E ele que me levou, né? E a professora era uma mulher. A gente não sabia nada na época. Então, assim, o que ela mandava fazer, nós fazíamos. Então, a gente percebia que nós respeitávamos ela, porque nós não sabíamos. Mas alguns outros alunos não respeitavam. Ela montava todas as nossas fichas. E de alguns alunos que estavam ali e tal. Mas chegava um outro professor, próximo do horário que a gente estava saindo, os alunos iam lá para pedir para esse professor montar a ficha, principalmente os homens. E o Roger sempre foi meio assim, carudo, né? Aí um dia ele chegou para ele, por que você não pede para ela montar a ficha de vocês? Porque ela monta a nossa, fica ótima, tal, isso, aquilo. Não, porque fulano, ele já tem mais experiência, olha o tamanho dele. E eu lembro que ele falou, mas tamanho não é documento não, filho. O que vale é o aprendizado, né? Que ela tem na cabeça, entendeu? Não é dessa forma. E com o tempo, ela foi ganhando espaço ali, mas leva muito tempo. Eu já tinha vivenciado isso ali, e depois quando eu entrei na educação física e comecei a inserir nas academias, é muito isso, o homem entrar e procurar só o professor homem. Né? Hoje, por exemplo, até quando vocês começaram no Pilates, na musculação, a gente dava aula junto. Então, você tá com 8 alunos. Tá eu e a Dai. 8 alunos comigo e com a Dai. Não é um aluno do Zé ou aluno da Dai. Isso. É 8 alunos comigo e com a Dai. Sim. Hoje eu até brinco, né? Grande parte do horário, eu falo pra Dai, Dai, você que manda aqui na musculação, tá? Não, mas como assim? Não, você que manda aqui na musculação. O que você decidir, tá decidido. E aí teve um dia que aconteceu alguma coisa ali, eu fui falar alguma coisa pra ela, você falou pra mim que eu que mando. Então eu vou fazer o que eu quero. Usou a arma dada. Muito Eu bem. respirei fundo, eu pensei, eu falei, puta, pior que eu falei mesmo, não dá nem pra me brigar com ela. Tá, né? Se eu falei, né? Vamos fazer o quê? Mas essa briga toda é por causa do giro, né? Do giro. Mas é isso, né? Às vezes, assim, eu percebi, né? Eu acredito que outros profissionais, homens, percebem isso e começam a mostrar, não, ela sabe, pode ir. Por exemplo, auxílio no supino. Vai sair um vídeo depois engraçado meu e da Gabi. Mas a gente fez o vídeo só engraçado. Auxílio no supino. Hoje, a gente fala para todos os alunos, não é para o professor ou a pessoa que vai ajudar fazer bíceps ali, rosca. Você vai colocar uma carga para quantas repetições? De 6 a 8, tá?
Cara, na primeira, se você travar, não é essa carga. Não adianta você ficar tentando, insistindo, para Fazer um isso não é movimento essa curto, carga. que não vai E- adiantar. não adianta, não tem isso. Não é para você fazer um RM, mesmo num RM você não conseguir. Então, muda a carga. Ah, vou fazer um agachamento. Meu, até hoje, eu não encosto em nenhum aluno fazendo agachamento. Entendeu? Eu trabalhei em rede que a aluna falava assim, não, pode abraçar. Eu falei, não, não vou abraçar. Nem que seja homem ou aluna, não vou abraçar. Você vai descer com a carga, se você travar, a gente já vai colocar ali no suporte e vai mudar a carga. Se você não conseguir fazer pelo menos a quantidade que está especificado de repetições, vamos mudar a carga. Entendeu? Não tem isso. Entendeu? Ah, numa máquina, por exemplo, que é mais fácil para auxiliar e tal, pô, beleza, você só vai ali olhar o movimento e tal, tá encaixando o ombro, não tá encaixando o ombro, tá. Mas geralmente é com o quê? Peso livre. O que os alunos querem fazer logo de cara, iniciando? O peso livre. Se a gente tem um maquinário para ficar mais fácil. Entendeu? Aí quer fazer o peso livre? Não, porque eu vi um vídeo que o cara faz, eu falei, tá, quantos anos ele treina? Entendeu? A coordenação motora dele. O que ele vai fazer na hora que travar esse peso livre? Mesmo ele com ajuda. Como que vai fazer? Não é dessa forma. Entendeu? Hoje tem muitos alunos, por uma experiência maior, putz, eu sinto um ombro fazendo supino. Então tem alguma coisa errada. Você não é para sentir um ombro fazendo supino. Então procura um fisioterapeuta para ver. Não, é só eu fazer ele aqui com um dumbbell. Eu falei, o dumbbell dá mais estabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai fechar. Ele vai trabalhar mais tríceps do que o peitoral. E até hoje acha que está trabalhando o peitoral. Mas é o tríceps que está sendo mais ativado ali. Sim. Então são N questões que a gente sabe, tenta orientar e a gente percebe que, putz, o aluno homem vai procurar uma mulher, não vai procurar uma mulher para ajudar porque ele tá o quê? Com o ego. Ele quer a carga. Isso, Entendeu? E eu imagino vocês na situação que estão ali, a Catarina mesmo, na hora que falaram assim, não, a Ned, vem aqui me ajudar no seu momento. Eu tô aqui do seu lado, o que custa eu ajudar? É só falar, vamos lá, bora. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, também tem a questão, que nem a Gabi falou assim, eu posso te ajudar, né, lá pro fulano lá dela. Posso te ajudar? E a pessoa, tipo, não quis, né? Mas também tem em muitas situações, tem aquele aluno que queria uma ajuda, tá com vergonha de pedir, mas o professor também não vai ter ele. Tem aquela coisa, né? Às vezes ela tá com a ficha ali, olha, olhou 3 vezes, filho, você sabe que o aluno precisa de ajuda, Sim. né? E aí já aconteceu eu estar treinando em outras academias, assim, não estava trabalhando, né? Não era uma academia que eu trabalhava, estava treinando em outra. E aí eu vi agachamento errado, via não sei o que errado. E eu falei, meu Deus do céu, eu sou profissional da área. Lá no dia da colação lá, você tem que jurar e não sei o que. Aí eu fico, ai gente, e agora eu corri, mas eu não tô trabalhando. E aí a minha cabeça fica, meu Deus, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Eu vou, peço licença. Aí assim, nunca falaram não pra mim, igual falaram pra Gabi. Mas eu chego, peço licença e tal, me apresento, né? Mas eu já trabalhei em uma academia em que a pessoa chegou ali pela primeira vez, nunca tinha treinado e tal. E aí, assim, eu tava com mania daqui do estúdio. Que nós temos aqui a mania de, tipo, ficar em cima do aluno o tempo inteiro. Porque aqui não tem fichinha, não tem um treino assim, né? A gente passa o treino do aluno ali e eu tinha muito essa mania de ficar ali com o aluno, né? Agora você vai fazer esse, agora você vai fazer aquele, vamos nesse aqui, vamos ali. Ficar ali com o aluno o tempo inteiro. Então, quando eu cheguei numa academia convencional, eu tava desse jeito. E aí, a pessoa que chegou falou assim, nossa, você dá muita atenção, eu gostei daqui por isso e tal. Só que eu tava o quê? Cobrindo férias. De uma pessoa. E aí, depois que eu saí, a pessoa saiu também. E aí, por quê? E aí eu tô entrando nesse assunto porque eu quero dizer que o professor, ele tá ali na sala de musculação, mas, ele tem que ir ali fazer o trabalho dele. Porque ele tá ali, ele só, tipo, quer ficar parado, quer que a pessoa vá até ele, mas ele tá vendo que tá errado, mas ele não vai.
E aí, o que acontece? Tipo, a pessoa não vai querer ir falar com ele. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que eu monto o treino dela, monto só o treino tal, e faço... e auxilio ela, né? E aí ela falou assim, eu queria alguém pra montar um treino pra mim e tal. E ela treina numa academia do centro de São Paulo e tal. Aí ela falou assim, eles só fazem treino muito fraco pra mim, eu já tô treinando há muito tempo, e é sempre o mesmo treino, lá. Aí eu montei pra ela tal, mas olha a diferença, tipo, se o personal, ela tem personal na academia dela, se aquele personal não deu atenção pra ela, não escutou ela, não quis entender o que ela queria, ela vai procurar uma pessoa de fora, ela não vai procurar ele ali. Então, assim, o personal, ele tá ali parado, sem querer fazer o trabalho dele ali, dentro do horário de trabalho dele, porque ele quer aluno personal particular. Mas ele não tá sabendo trabalhar. Eu ali, cobrindo férias do professor, eu dei a atenção ali que aquele aluno precisava. Eu poderia dar atenção para as outras pessoas também, só que, tipo assim, já sabiam treinar, tal, então me pediriam, ou se eu visse que estava fazendo errado, eu ia lá atrás. E assim, a pessoa ela não ia querer chamar a outra professora, que é a professora ali daquele momento ali, né, que eu tava só cobrindo, né? Não ia querer chamar ela, ia mandar mensagem para mim. Porque eu dei atenção, eu fui solícita, eu escutei a pessoa, entendeu? Então, hoje em dia, tem muitos professores que não dão nem atenção, só querem pegar personal para encher a agenda, ganhar dinheiro com isso, mas não tá sabendo... Não fazendo um trabalho bem feito. Não tá querendo ali vender antes, entendeu? Vender antes de receber ali algo assim, sabe? É aquela questão, às vezes a gente brinca muito que o estúdio é uma escola, né? Porque quem atuar no estúdio lá fora... Trabalha em qualquer lugar. Trabalha em qualquer lugar e Exatamente. fica. Aí tem essa questão, né? Porque a gente sempre vai tentar ver tudo que está acontecendo na sala. Tem 100 alunos, vai tentar girar, vai correr, vai fazer toda aquela correria e beleza. Tem a questão do professor que não está com vontade nenhuma, que quer ficar encostado mesmo. Sim. E tem aquele que quando o aluno chega, vai lá, troca uma ideia, conversa, faz bem o trabalho, mas ele está fazendo bem o trabalho para ele oferecer o quê? O personal. Entendeu? Aí percebeu que não é um aluno que vai ser personal dele, e ele começa a se distanciar, entendeu? Só ficar lá parado esperando o aluno chegar. Isso acontece muito. E é um dos motivos que cada vez mais o nosso método vem crescendo. Porque não tem como um aluno chegar aqui e não ter atenção. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente está com 8 alunos para cada 2 professores, com 8 alunos. Então, se divide muito bem a atenção. Então, sempre tá olhando. Se a Dai tá atendendo alguém ali e eu gosto muito de espelho porque eu consigo ver de longe. Eu consigo corrigir o aluno só verbalmente, eu não preciso nem chegar perto dele. Entendeu? Às vezes eu falo o nome dele e a pessoa já sabe que é com ele, já sabe até o que tá fazendo de errado. Sim. Entendeu? Então, esse método é o melhor método que a gente consegue encontrar. Teve um dia muito engraçado que eu acho que eu tava trabalhando na musculação ou tava no pilates, não sei. Eu sei que eu desci pra musculação, aí eu fui descendo e aí tem o espelho, né? E aí a pessoa me olhou pelo espelho e aí a pessoa tava fazendo exercício assim, toda curvada, ela me viu pelo espelho e fez assim. Aí eu falei, isso aí, eu gosto assim, quando eu vou passando e vai corrigindo a postura, não preciso nem falar mais. E, eu sou muito chata com esse negócio de postura, né? Eu falo, fulano, postura. Até com o pessoal da recepção lá do meu trabalho, postura, né? Não, você vai conversar comigo desse jeito? Postura primeiro pra falar comigo. Eu sou muito assim, às vezes eu fico jogando as pessoas no trem, andando na rua, sou chata. Doida pra arrumar uma confusão, né? Com a gente, né? Eu fico aqui na minha mente, meu Deus do céu, não. E aí, assim, eu sou muito assim, então as pessoas já olham pra mim já postura. Olha pra que postura. Acho que meu sobrenome deve ser postura. Não é possível. E teve uma outra situação muito engraçada que eu tinha uma aluna que ela bebia água assim, ó. Aí eu olhei pra ela, falei, o que é isso? Aí ela, o quê? Tô bebendo água. Eu falei assim, mas desse jeito? Não, pra quê? Aqui, levanta o copo, levanta a postura, que fina tem. Aí eu falo, pra fazer pilates você tem que ser metida. Então aqui, ó, levanta o nariz, finge que você é riquíssima e postura, fica pousadinha ali. Porque não dá, gente. Beber, eu nunca tinha visto uma pessoa bebendo água desse jeito. Não, gente.
Tem que ser Pronto, fina, agora tem que todos os ser... alunos de Pilates vão chegar com o nariz inclinado lá na sala. Você achando que Mas daqui a por que pouco você até tá o andando Zuki assim? tá andando assim, ó. Não, mas você tem uma boa postura. Eu sempre falo assim, ó, peitinho de zen. Peitinho de zen, postura, abre esse peito. E aí eu sempre vou... Só pra gente finalizar, né, o termo aí do profissional, né? O que é o personal? O personal, ele vai atender um aluno só, né? Então, assim, dentro daquela hora aula ali, ele vai atender um aluno, ele vai ter todo o projeto dele, né? A metodologia dele para esse aluno, o plano de aula. Inclusive, assim, eu vivenciei muitos personagens com dificuldade nas academias grandes, low costs aí, porque você tá com um plano de aula, vamos supor, a Dai ela escreve bonitinho, ela põe no caderno, ela vai com todo o plano de aula dela. Chegou lá, tá cheio. E ela colocou lá, putz, vou usar supino máquina, o pack deck, tá tudo ocupado. E aí o profissional tem que ir lá mudar toda a estratégia dele para poder dar aula para esse aluno, porque tá tudo cheio. Muitas vezes ele consegue até revezar com algum aluno, mas hoje a gente já viu muitos vídeos, né, de brigas, discussões por conta de revezar aparelho. Já o professor que está na sala, ele tem que tomar conta de todos os alunos que estão na sala. Então não tem um limite de alunos de sala ali. Eu lembro que até hoje, assim, a minha grande discussão, né, com os regionais era essa unidade comporta mais de 13 mil alunos. Eu falei, não tem como. Meu, tem dia que tá batendo 100, 120 alunos aqui, 8, 9 horas, não tem onde colocar aluno para dentro. Não, porque comporta tal. E o professor de sala, ele tá ali e tem muito aluno, fica difícil para ele. Por mais que a gente tenha ali a ficha para auxiliar tal, andar tudo, meu, você com mais de 100 alunos, mesmo tendo 3 professores na sala, você não vai ver tudo. Não tem como você ver tudo. Sim. Não tem jeito. E aí vai um pouquinho também, né, do bom senso do público, né? Putz, se eu tenho condições de tentar em um outro lugar, treinar em um outro lugar, buscar um outro lugar, beleza, vou tentar, ótimo. Né? Tentar não jogar só para a unidade ali, para o profissional ou para a rede, porque a rede é isso. É o barato para todos, da forma que tiver o que eles têm disponível, é isso. Bem diferente dos nossos alunos. Os nossos alunos hoje, eles procuram o quê? A nossa atenção. Sim. Então, assim, enquanto tiver atenção, eles vão continuar aqui. Tô com uma dor aqui, tal. Beleza, vamos analisar o que a gente pode fazer para melhorar. Olha, eu vou ter um casamento daqui 6 meses. Eu preciso perder 30 quilos. Tá, não aprendi a fazer milagre ainda, mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa aí para tentar te auxiliar. Então, o padrão do estudo de persona é esse. E às vezes é nem questão de dor ou emagrecimento, é questão psicológica. Eu não sei se você lembra, mas quando eu era estagiária lá embaixo, a aluna chegava e falava, eu posso ficar aqui só na esteira conversando com vocês? Tem. Lembra? Esses dias Ainda a gente tem. falou, até brincou, né? A semana inteira foi assim, um monte de aluno chegando, nossa, precisava mesmo estar aqui para conversar, vocês entendem e tal, que não sei o quê. E aí eu brinquei, falei, eu vou começar a cobrar 2 planos, da atividade Sim. física e de momento de terapia, né? Exatamente, às vezes acontece do aluno vir sozinho na aula, vixe, eu vou passando exercício, a pessoa vai fazendo, não vai nem contando, não vai nem nada, vai só que falando, ai, que aconteceu isso, que não sei o que, e que eu sou isso, lá. E nós estamos ali como psicólogos também, na faculdade nós temos matéria de psicologia, né? E realmente a gente usa muito isso. Eu pensava que nem mais usar, eu isso. tive 4 anos da faculdade, em cada ano eu tive psicologia. E eu e meus amigos ali da faculdade falaram, mas por que a gente vai usar psicologia, tal, isso, aquilo? A professora falava, não, mas você tem que avaliar o comportamento do aluno, né, diante de uma competição. Então, foi sempre mais voltado para isso. Mas não é a nossa realidade de agora. Então, é bem diferente. Sim. Tá ok? Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês estão aqui muito felizes, porque vocês queriam estar aqui mesmo, com certeza. Sim. Tá? Fica aberto os próximos, vamos trazer mais temas aí pra vocês, tá? Qualquer dia a gente vem aqui discutir só o treino da Dai. Meu O que você Deus. acha? Mas aí eu vou querer As acesso à imagens, TV né? aqui pra eu Porque colocar as né? imagens. Como que é o treino da Dai? Tá ok? Muito obrigado Ai, gente. e agradeço. até a próxima. Eu que agradeço.